Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. Quero conversar com vocês a partir do verso 12. E quero pensar com vocês no encerramento dessa série de mensagens, mais um elemento, que pode trazer esse refrigério para a nossa alma. Eu sei que os dias são trabalhosos e muitas vezes, nós estamos com a alma pesada, com as emoções feridas, com a alma angustiada. E eu quero propor para vocês mais um elemento que devemos incluir em nossas vidas, exatamente para que a gente desfrute de uma leveza tão necessária nesse tempo. E eu quero falar com vocês na manhã de hoje sobre gratidão. Você já percebeu quantas pessoas insatisfeitas nós temos em nosso entorno? Talvez você seja uma delas. Quantas pessoas que não conseguem sentir-se satisfeita com o seu momento, não conseguem visualizar um momento à frente onde eles possam encontrar essa satisfação. Pessoas que muitas vezes estão fazendo coisas que não gostariam, e quando alcançam os seus objetivos e passam a fazer coisas que gostariam, também já se sentem insatisfeitas e pensam, puxa, eu estava lá, não estava feliz, eu estou aqui, não estou feliz, se eu for para lá, será que eu estarei feliz? Achamos muitas vezes, e eu já fiz isso muito na minha vida, que mudando de profissão, mudando de casa, mudando de cidade, mudando de esposo, mudando de esposa, a gente vai resolver os nossos problemas. E eu já fiz muito isso na minha vida. Muitas vezes achei que o problema e a insatisfação da minha vida estava exatamente em algum lugar que eu estava, ou em alguma coisa que eu estava vivendo, ou que eu estava fazendo, ou com alguém que eu estava me relacionando. E a gente pensa muitas vezes que cortando vínculos, mudando de país, de cidade, mudando de casa, mudando de emprego, a gente vai encontrar satisfação. Quando na verdade o problema, no meu caso, estava aqui dentro. E o que isso significa? Quando o problema está aqui dentro, aonde quer que eu vá, ou onde quer que eu for, eu levo o problema, porque ele está aqui dentro. Não é uma coisa da periferia da vida, está aqui. Então, enquanto eu não resolver aqui, tudo do lado externo estará bagunçado. Enquanto eu não resolver aqui, tudo do lado externo não estará tranquilo. E eu penso, por tudo aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de gratidão, que a gratidão é um elemento que ajuda a colocar em ordem a desordem que está aqui dentro. A gratidão, ela traz consigo esse solo fértil onde Deus lança sementes para germinar na nossa vida. A gratidão não é simplesmente um momento, não é simplesmente uma atitude, mas é um estado, é uma condição. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos sobre todas as coisas, em tudo dai graças, a palavra de Deus não está dizendo que nós devemos sermos gratos pelas desgraças das nossas vidas. Ela não está falando assim, obrigado Senhor porque eu fui assaltado hoje. Obrigado Senhor porque o meu carro quebrou bem de noite. Obrigado Senhor porque eu acabei de ser mandado embora. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Quando a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, ela está falando que você tenha uma atitude de gratidão. Que você não simplesmente verbalize os seus sentimentos, mas que você tenha uma atitude de gratidão. Em que sentido? No sentido de estar satisfeito com o que você é, com o que você não é, com o que você tem e com o que você não tem. Mas não acomodado. O poeta português Camões dizia assim, que o amor é um contentamento descontente. Não é interessante isso? Depois o poeta contemporâneo musicalizou isso, Você sabe, você está com a música aí, Mas olha, o amor é um contentamento descontente. O que Camões queria dizer com essa poesia dele? Vai dizer outras coisas nessa poesia linda dele. Mas o que ele queria dizer nessa poesia? Eu me satisfaço com o que eu tenho, mas não me acomodo com o que eu tenho, porque
quando eu me satisfaço com o que eu tenho, eu quero mais disso. Eu quero mais, ou quero diferente disso, e eu vou caminhando e vou prosseguindo. Por exemplo, a vida cristã tem que produzir um contentamento descontente em você. Olha, eu tenho contentamento com a vida que eu tenho com Jesus. Mas é tão bom andar com Jesus, é tão gostoso estar com Ele, que eu quero mais dEle. Então, eu conheço Ele hoje, mas eu não me satisfaço com o que eu já conheço. Eu quero prosseguir em conhecê-lo. É um contentamento descontente. É um contentamento que não produz acomodação, mas que produz o desejo de estarmos cada vez mais buscando esta satisfação. E sabe quando tudo isso começa? Sabe onde tudo isso começa? Na gratidão. Quando nós temos a capacidade de agradecer, não a palavra, mas o sentimento ou a atitude de gratidão, nós nos satisfazemos com o que temos, até termos mais coisas para nos satisfazermos. É como eu já disse para a igreja, né? Para nós, excelência é fazer o melhor com o que temos, até termos condições melhores para fazer melhor ainda. Nunca vamos nos acomodar. Mas excelência, gratidão, parece que é isso. É viver da melhor forma possível o que estamos vivendo, até Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, e vendo o coração grato que temos, nos dar condições melhores para vivermos melhores ainda o que já estamos vivendo. E quando a gente olha para Samuel, e no seu livro, 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, a gente vê o coração grato desse juiz chamado Samuel. A gente vê o coração grato, né, deste profeta chamado Samuel. A gente vê o coração grato dele. O que está lá no capítulo 7, no versículo 12 de 1 Samuel? O que está lá? O texto bíblico diz assim: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer. Nós já sabemos que Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de socorro. Ebenezer não significa até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer significa pedra de socorro, pedra de ajuda. Samuel vai traduzir o sentimento dele, dizendo: até aqui nos ajudou ao Senhor. Porque ele reconhece que a pedra de socorro da vida dele, a pedra de ajuda da vida dele é o Senhor. Como esta pedra de ajuda, essa pedra de socorro é o Senhor, ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Ali a gente vê a gratidão de Samuel. Mas onde nós vemos a gratidão de Samuel? Você conhece a história. Ebenezer era uma cidade que estava na periferia do território da tribo de Efraim. Era um vilarejo de Efraim. Efraim, uma tribo, né, de Israel. Efraim, então, tinha um território, e dentro desse território tinha uma cidade chamada Ebenezer. Lá atrás, no capítulo 4, os filisteus vão invadir Israel e vão, né, colocar sobre Israel uma derrota convincente. Israel é derrotado em Ebenezer de maneira vexatória. Muitos homens morrem. A arca da aliança é roubada pelos filisteus. Os irmãos sabem, a arca da aliança era a representação da presença de Deus. Então, o que estava acontecendo? O povo de Israel havia sido atacado pelos filisteus. E ali, né, Eli, o sacerdote, junto com seus filhos, estavam reinando. Os filhos de Eli sempre dando trabalho para o povo de Israel, dando trabalho, né, também para Eli. E ali o povo de Israel estava sendo liderado por estes filhos que não davam um bom testemunho, não davam uma boa direção, não tinham um bom carinho por Deus, estavam fazendo muitas coisas erradas. E uma das coisas erradas que eles fizeram foi pegar a arca da aliança lá em Siló e trazer para Ebenezer como um talismã. Eles pensavam: se trouxermos a arca da aliança, Deus nos dará a vitória, porque Deus estará ali presente, por meio da arca da aliança. Mas deu tudo errado. Israel recebeu
uma derrota vexatória. Homens morreram. A Arca da Aliança foi roubada. O território foi ocupado. E Israel estava de novo sendo oprimido por um povo ímpio, os filisteus. Nesse momento, como Deus havia dito, os filhos de Eli morrem. Quando Eli recebe a notícia que os seus filhos morrem, ele também vem a óbito. Quando a nora de Eli, que estava para ter um bebê, tem esse bebê, ela dá um nome a esse bebê, e sabe qual é o nome que a nora de Eli dá a este bebê? Foi-se a glória de Israel. Já pensou você colocar um nome num filho assim? Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. E ali ela também morre. No parto ela também vem a óbito. Toda a família vem a óbito. E ali os filisteus começam a dominar sobre Israel. O que leva um homem colocar o nome na vitória depois de 20 anos? Olha o texto comigo aqui, por favor. Veja comigo o versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim. A arca permaneceu na mão dos filisteus durante 7 meses. Depois de 7 meses, a arca voltou para a mão do povo de Israel. Só que ela não foi levada para Siló. Ela foi levada então para Kiriat Jearim. Muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Depois de 20 anos, os filisteus decidem invadir Israel de novo e tentar derrotar Israel de novo. Só que depois de 20 anos, na liderança de Samuel, Israel devolve a derrota, cachapante que os israelitas tinham tido há 20 anos atrás. Agora é Israel que derrota de maneira vergonhosa os filisteus. O que leva Samuel colocar no momento da vitória o nome de Ebenezer e erguer um memorial a Deus com o nome de uma cidade onde eles tinham sido derrotados? A gratidão. Talvez você possa dizer assim: como assim, pastor? Olha, o texto bíblico diz, no versículo 11, que os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu um memorial a Deus entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer. Foi tempo de vitória, é tempo de conquista, é tempo de reconquistar a dignidade, é tempo de devolver a derrota aos filisteus. Samuel poderia ter colocado o nome de Mispá naquele memorial, o lugar onde foi feita, onde teve a vitória. Poderia ter colocado naquele memorial Bet-car, o nome de Bet-car, porque foi entre essas cidades que a vitória aconteceu. Alguns vão dizer que ele coloca o nome Ebenezer, porque talvez Ebenezer ficava entre Mispá e Bet-car. E na mesma cidade que há 20 anos atrás o povo de Israel havia sido destruído, agora na mesma cidade o povo de Israel destrói os filisteus. Mas tem muitas dificuldades com esta interpretação. O que mais me chama a atenção é o que o texto bíblico diz até esse momento e que me leva a crer que Samuel coloca naquele momento de vitória o nome da cidade onde eles foram derrotados de Ebenezer por gratidão. Gratidão. O texto bíblico vai nos dizer que a gratidão pelas vitórias do passado nos levam a aprender as lições que nos darão as vitórias do futuro. Você já parou para pensar quantos erros você já cometeu no passado? Quantos momentos difíceis você teve no passado? Quantas coisas ruins já aconteceram na sua vida no passado? E que muitas vezes você quer fazer assim: esse passado eu quero esquecer. Não quero lembrar de nada dele, não quero nem passar por ele, não quero nem pensar nele.
Mas quando somos gratos, nós entendemos que Deus está nos bons momentos das nossas vidas, mas também Deus está nos maus momentos das nossas vidas. Deus está quando nós temos a vitória, mas Deus também está durante as nossas derrotas. Deus está durante a cura, mas Deus também está conosco durante a enfermidade. Deus está conosco durante a promoção, mas Deus também está conosco diante da admissão. Deus está conosco quando conquistamos um cliente novo, mas também quando perdemos um cliente novo. Esse era o coração de Samuel. Samuel olhou para Ebenezer e disse assim: não é porque lá atrás, há 20 anos atrás, os filisteus nos derrotaram, que nós não tínhamos a sua presença, que nós não tínhamos o Senhor, que o Senhor havia virado as costas para nós, que o Senhor não queria mais saber de nós. Não. Samuel diz: ei, foi a derrota de Ebenezer, ou foi a derrota em Ebenezer, que promoveu a possibilidade da vitória hoje. E como nós podemos chegar a essa conclusão? Olha o que o versículo 2 diz. O versículo 2 ainda diz assim: foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor. Havia um arrependimento. Toda aquela indiferença que existia na vida de Eli, ou nos filhos de Eli, liderando o povo de Israel há 20 anos atrás, não existia mais agora. O povo aprendeu. O povo aprendeu que eles precisavam se arrepender. O povo aprendeu que eles precisavam buscar o Senhor. O povo aprendeu que eles precisavam ter uma atitude diferente. O povo aprendeu que eles precisavam, ter ações diferentes para que a vitória pudesse chegar. Então, Samuel olha para trás e diz assim: a vitória de hoje só foi possível por causa da derrota de ontem. Quantos aprendizados você já teve na vida e possivelmente esses aprendizados foram nos momentos mais difíceis da sua vida? Quantas coisas você está colhendo hoje, fruto de um aprendizado do passado diante de um momento difícil? Parece que a gratidão é esse solo fértil onde Deus lança a sua semente. E as nossas lágrimas é a maneira de regar essas sementes para que ela venha dar frutos na frente. Samuel está nos lembrando que com a gratidão no coração, a lágrima do passado se torna a alegria do futuro. A lágrima do passado pode se tornar o regozijo de amanhã. Samuel está nos lembrando que quando temos um coração grato, não importa as circunstâncias que nos envolvam, não importa se as coisas estão dando errado, não importa se as coisas não caminham da maneira como nós gostaríamos, mas nós estamos aqui firme e forte, agradecidos a Deus, e Ele vai então nos preparando para o futuro, onde vamos poder celebrar. Então havia um arrependimento no coração do povo de Israel. Esse arrependimento, ele foi recebido por Deus com perdão. Olha o que diz o versículo 5 e 6. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Ali havia o perdão de Deus para aquele Israel que há 20 anos atrás havia tomado uma rota de distanciamento de Deus. Mas agora havia o perdão. E Deus agora então estava preparando a vitória em Mispá e em Bet-car. A gratidão me faz olhar para o passado com a certeza de que lá Deus esteve comigo. E se Deus lá esteve comigo, tem lições preciosas que eu posso aprender lá. E que as lágrimas que foram derramadas lá no passado pode se tornar em sorriso no futuro. Mas quando Samuel traduz o sentimento do seu coração em relação a Ebenezer, ele diz assim: vamos colocar aqui um memorial, vamos erguer um memorial de adoração a Deus para que ninguém venha a se esquecer o que Deus fez por nós hoje.
E ele coloca o nome de Ebenezer, a pedra de socorro, a pedra de auxílio. E ele complementa, até aqui nos ajudou o Senhor, ele está dizendo, quem é esta pedra de socorro? Quem é essa pedra de auxílio? É o Deus de Israel, é o meu Jesus, é o seu Jesus. Ele é a nossa pedra de socorro, ele é a nossa pedra de ajuda. E ali Samuel então vai traduzir esse sentimento. Ele diz, esta pedra de ajuda tem um nome. Esta pedra de ajuda tem uma personalidade, essa pedra de ajuda é identificável. E ele vai traduzir então essa pedra de ajuda como até aqui nos ajudou o Senhor. O que isso significa? Que era tempo de celebrar. Até aqui é a declaração de gratidão de Samuel. Samuel está dizendo assim, lá no passado nós fomos derrotados. E obrigado, Senhor, porque na derrota de lá nós aprendemos, nós fizemos a lição de casa, vimos a sua presença, soubemos do que o Senhor queria, por que fomos derrotados, temos clareza do porquê fomos derrotados, quais foram os erros que nós cometemos e nós não queremos mais cometer esses erros. E retomamos a rota, mudamos o destino, né? Transformamos as nossas atitudes e agora estamos aqui. O coração grato, ele celebra as vitórias no momento em que elas são conquistadas. Eu fico muito preocupado porque nós vivemos os dias de tal maneira que temos pouco espaço nas nossas agendas para celebrar. Qual é a data que você celebra? O dia do seu aniversário? Nancy, hoje é seu aniversário. Parabéns, Deus te abençoe, viu? Depois todo mundo dá um abraço na Nancy e se convida para comer um pedaço de bolo na casa dela, tá? Não, estou brincando. Você celebra quais datas? A data do seu aniversário? Qual outra data que você celebra? O dia do seu casamento? Qual outra data que você celebra? Natal, Ano Novo, Páscoa, feriados nacionais? Que mais? Qual é outra data que você celebra? Você tem a data em que Deus permitiu uma cura a você? Você celebra todo ano essa data? Você celebra a data, né, de uma formação? Lembra quando você terminou sua faculdade, você saiu de lá com canudo, comprou o anel? Você celebra a data da sua formação? Você é grato a Deus até hoje pela sua formação? Pelos anos de faculdade, pelo sacrifício que foi fazer a faculdade, pela jornada dupla, trabalhar de dia, estudar à noite, ou o papai fez o sacrifício para pagar. Você celebra essa data? Você percebe que a gente não celebra as vitórias que Deus tem nos dado durante a vida? Quinta-feira, nós tivemos a última quinta-feira de novembro, onde é celebrado o quê na última quinta-feira de novembro no Brasil, igreja? O que é celebrado todos os anos na última quinta-feira de novembro? Dia de ação de graça, ou dia de ações de graça, dia de agradecer. Mas é uma data que a gente nem fala, não é verdade? Você coloca aí na sua agenda, última quinta-feira de novembro eu vou fazer um jantar bonito em família, vou agradecer a Deus pelas bênçãos deste ano, vou agradecer a Deus pelas bênçãos do futuro, e eu já vou me preparar porque vem bênção pela frente. Nós não podemos esquecer isso, que as bênçãos que estão vir pela frente, elas são frutos do quanto eu sou grato hoje, e o quanto eu fui grato ontem. Nós precisamos celebrar mais. A vida vai ficar mais leve se nós começarmos a recordarmos tudo aquilo que Deus tem nos feito. A vida vai ficar mais leve, nossa alma vai ficar mais tranquila em poder ver o quanto de gratidão ou quanto de razões para agradecer nós temos. Mas é curioso o ser humano. Ele é mais fácil de se lembrar do que deu errado do que de se lembrar do que deu certo. Não é verdade? Essa é a nossa tendência. A nossa tendência é ficar mais preso ao luto do que ao nascimento. Nossa tendência é ficar mais preso ao que deu errado do que ao que está dando certo. Parece o que deu certo, seguiu em frente, deu certo, vamos em frente. O que deu errado, por que deu errado?
Puxa, mas eu trabalhei tanto. Puxa, mas eu me esforcei tanto. Puxa, mas eu me dediquei tanto. Puxa, mas por que deu errado? Não era para dar errado. Não acredito que deu errado. E o que deu certo a gente nem agradece, nem pensa. Segue em frente. Espera dar certo de novo. Samuel não era assim. Samuel parou. Assim que o povo de Israel teve vitória sobre os filisteus, ele parou. Ele pediu que pegassem pedras pontiagudas. E ele pediu que erguesse ali um memorial. E ali ele colocou: até aqui nos ajudou o Senhor. Somos o que somos pela graça de Deus. Vencemos o que vencemos pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pelo cuidado dEle. Somos o que somos pela sua intervenção nas nossas histórias. Ei, eu acho que você sorriria mais se você fosse mais grato. Eu acho que sua alma estaria mais leve se você agradecesse mais por aquilo que já passou. E todas as vezes que você tiver uma conquista, você parar e agradecer. Eu me lembro de uma família que estava vivendo um momento financeiro muito difícil, bem endividados. Eu já contei parte dessa história para vocês, e agora eu vou contar a outra parte. E esta família chegou para mim assim, o chefe dessa família, e disse assim: pastor, eu estou no fundo do poço. É um empresário, eu estou quebrando. Os meus negócios estão indo de mal a pior. Parece um saco sem fundo. A gente trabalha, a gente produz, a gente vende. Eu não vou falar qual que é o negócio, porque pode ser que alguém descubra. Não daqui, mas da telinha. A gente trabalha, a gente vende, a gente produz, a gente vê o lugar sempre cheio. Mas parece que é um saco sem fundo. Mas eu tomei uma decisão. A partir de hoje, eu vou dar dízimo do negativo. Já pensou nisso, irmãos? Dar dízimo do negativo? A conta dele fechou menos 10 mil reais. Ele dá 1.000 de dízimo. Ou seja, a conta vai ficar quanto negativo? 11 mil. E ele começou a dar dízimo do negativo. E ele falou assim: pastor, eu vou dar dízimo do negativo porque eu quero agradecer a Deus pelo momento que nós estamos vivendo. Eu falei assim, mesmo eu sendo pastor, eu não tenho tanta fé quanto você, não. Isso é loucura para mim. Mesmo sendo pastor, isso é loucura para mim. Ele falou assim: não, pastor, a gente tem que ser grato. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, tem tantos textos bíblicos que falam sobre isso. Eu quero ser grato. E a maneira que Deus colocou no meu coração de ser grato é dar dízimo do negativo. E aí foi passando os meses, ele passava por mim e falava assim: pastor, estou menos negativo hoje. Pastor, estou menos negativo hoje. Aí um dia ele passou por mim e falou assim: pastor, hoje eu estou azul, zerou, empatou. Eu falei assim: que legal, Deus te abençoe, continue dando fé para você e conduzindo você. Ele falou assim: não, pastor, peraí. Empatou agora, mas já vai ficar negativo. Eu falei assim: mas por quê? Sua falta de fé é tão grande? Não, pastor, agora eu vou chamar um monte de gente, vou fazer uma churrascada e vou celebrar. Mas eu não tenho dinheiro, já vai ficar negativo de novo. Mas ele celebrou. E eu vi aquele empresário se reerguer. Eu vi aquele empresário voltar a crescer. E eu vi aquele empresário voltar à estabilidade financeira. E eu vi aquele empresário aprendendo as lições do passado, corrigindo a rota. E hoje é um homem que tem abençoado muitas pessoas dentro do reino de Deus. Mas no meu raciocínio, quando ele empatou, ele falou assim: fecha as torneiras. No meu raciocínio, quando ele empatou, é assim, tira o cartão de crédito da esposa, tira o seu cartão de crédito, quebra o seu cartão de crédito, para de gastar. Era o meu conselho para ele. Ele disse assim: não, pastor, foi uma vitória tremenda. Agora eu quero celebrar. E eu vou gastar mesmo não tendo, porque eu quero agradecer a Deus. Teve um outro empresário que me procurou certa vez e disse assim: pastor, eu estou com mais de 1.000 cheques devolvidos pela segunda vez na praça. Crente em Cristo Jesus,
Homem que vai para o céu. Mas que às vezes a vida proporciona situações difíceis. E eu disse assim, qual é o seu plano? Meu plano, pastor, claro, é resgatar um a um. Resgatar um a um. E ele passava por mim e dizia assim, pastor, já foram 10 essa semana. No final do mês, pastor, já foram 20 esse mês. E eu disse, mas são 1000. Quantos anos você acha que vai demorar? Ele falou assim, pastor, não me importa quanto tempo demora. Me importa que eu vou resgatar um por um. E eu disse para ele, mas qual é o seu plano? Tá bom, eu sei que o seu plano é resgatar, mas qual é o seu plano? Aí ele deu o plano de negócio dele, mas eu não queria saber do plano de negócio dele. Eu queria saber do coração dele. E aí ele foi nessa direção. Ele disse assim, pastor, primeiro é agradecer a Deus, porque eu aprendi muito com os meus erros como empresário no passado. E não quero cometê-los novamente. Mas pastor, o dia que eu resgatar o último cheque, nós vamos fazer uma grande festa. Porque eu quero celebrar a Jesus, a vitória que Ele me deu, corrigindo a rota e a história da minha vida diante dos meus erros. Há 3 meses atrás, isso já são 6 anos, irmãos. Há 3 meses atrás, esse empresário me ligou e falou assim, pastor, adivinha quantos cheques estão faltando? Ih, rapaz, não tenho a mínima ideia. 5, pastor. 6 anos de recuperação financeira. Os irmãos sabem o que é isso. O senhor separa na agenda, porque eu não me esqueci. Nós vamos fazer uma grande festa de gratidão a Deus. Quando eu vi isso, eu falei assim, bênçãos virão pela frente. Os cheques serão resgatados. Você vai honrar todos os seus compromissos, não vai dar calote para ninguém, e sua empresa vai ser recuperada. E eu estou esperando a festa. Qual foi a última vez que você agradeceu por uma pequena vitória que você teve na sua vida? Temos datas, aniversário, casamento, final de ano, né? Temos datas de luto, que você celebra. Mas e as pequenas vitórias que você não tem celebrado? Samuel, no momento da vitória, ele ergueu um memorial e disse assim, até aqui nos ajudou o Senhor. A gratidão do passado nos permite viver a gratidão do presente e já prepara-nos para o futuro, por aquilo que virá. Porque quando Samuel disse até aqui, ele não estava conformado e não estava duvidoso de que amanhã o Senhor continuaria com ele. Samuel não estava inseguro de que vamos celebrar agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se amanhã o Senhor estará conosco, a gente não sabe se amanhã teremos a bênção de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos celebrar agora, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Não, o até aqui dá a certeza ao coração de Samuel de que ele não falhou no passado, ele estava no presente e de maneira alguma, de forma alguma, ele falharia no futuro. Tanto é verdade que o texto bíblico vai nos dizer a respeito, dessa consciência. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 14. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. Porque houve paz em Israel? Porque houve paz em Israel no futuro, depois daquela vitória contra os filisteus? Porque os amorreus ficaram com medo do exército de Israel? Não. Porque aquele que até aqui nos ajudou, é aquele que continuará nos ajudando amanhã. É aquele que continuará esperando a nossa gratidão amanhã. É aquele que continuará lutando por nós amanhã e nos esperando lá na frente, porque Ele já está lá no futuro nos esperando.
E quando ali nós chegarmos, nós vamos poder dizer novamente: até aqui nos ajudou o Senhor. E vai terminar 2020 e nós vamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E vai terminar 2021 e nós vamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas entre o final de 2020 e 2021 nós temos a certeza, ao final de 2020, que até aqui nos ajudou o Senhor, que este mesmo Senhor, esta pedra de socorro, esta pedra de ajuda, este Cristo que é a pedra angular da nossa fé, estará nos ajudando para um 2021 abençoado, como nós temos vivido aqui. O que Samuel está querendo ensinar para Israel? Israel, a vitória de hoje é para ser celebrada, mas ela não está solta na história da humanidade. Ela não é um evento isolado da nossa humanidade. A vitória de hoje é fruto do aprendizado de ontem. Por isso devemos agradecer a Deus, porque Ele esteve conosco na derrota. Mas espere, porque virá bênção aí no futuro. Então agradeça hoje e espere a bênção de amanhã. Talvez durante este ano você tenha recebido algumas vezes de pessoas diferentes e com pessoas diferentes falando um vídeo sobre a crônica de Olavo Bilac. Lembra dessa crônica? Um amigo de Olavo Bilac decidiu vender uma fazenda. Lembram-se? Sabem do que eu estou falando? Um amigo de Olavo Bilac decidiu vender uma fazenda, vender o seu sítio, vender a sua propriedade. Ele disse para Bilac: Bilac, eu preciso vender essa propriedade, ela me dá muito trabalho, ela é muito grande, ela custa muito para o meu bolso, e eu não estou satisfeito com ela, e eu sei que se você escrever o anúncio da venda, eu vou pegar um bom preço nela. E a Olavo Bilac escreveu o texto que ele deveria publicar no jornal para que fosse vendida a sua propriedade. E ele começou a falar sobre os pássaros que cantavam pela manhã naquela propriedade. E ele começou a falar sobre os riachos frescos que cortavam aquela propriedade. E ele começou a falar sobre a qualidade das frutas que os pés daquela propriedade tinham e davam a ele. E ele começou a falar a respeito, dos animais que lá moravam, da beleza dos animais. Ele falou a respeito do sol que cobria toda a casa durante o dia, aquecendo aquela casa. Falou sobre a varanda que cercava aquela casa e que no final do dia dava uma sombra gostosa. E ele foi falando sobre todas as coisas bonitas que aquela casa tinha e aquela propriedade tinha. Entregou o texto para o amigo. Passaram-se os dias, eles se encontraram. E Olavo Bilac perguntou para o amigo: e aí, vendeu a propriedade, pegou no preço que você queria pegar? E o amigo disse para ele: quando eu li o texto que você quando eu li o texto que você escreveu, eu percebi o paraíso que eu tinha em minhas mãos. E no mesmo dia, decidi por não mais vender a minha propriedade. Sabe o que a gratidão nos priva? De perceber o paraíso que temos na vida. Você já percebeu a bênção que você tem chamada esposa? Paraíso que é tê-la como esposa. Você já percebeu a bênção que você tem, o paraíso que você tem chamado esposo? Você já percebeu a bênção que você tem chamada filhos, netos? Que paraíso que é isso para a sua vida? Você já percebeu o paraíso que você tem, fazer parte de uma comunidade como a nossa, uma igreja como a nossa, que luta para acertar o tempo todo? Sabe o que a ingratidão nos priva? De perceber o paraíso que temos, de perceber as bênçãos que temos em nossas vidas. Quando Samuel chegou naquele momento e deu a vitória ao povo de Israel sobre os filisteus, ele disse assim: vamos resgatar a gratidão no coração de um povo. Lembrando o passado,
celebrando o presente e já se preparando para o futuro. Porque, igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. E não será diferente durante esta semana. Não será diferente durante o mês de dezembro. Não será diferente durante 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Gratidão está muito relacionado à adoração. E adorar a Deus não é simplesmente agradecê-lo, né? Ou fazer aquilo que o agrada. Gratidão não é simplesmente fazer aquilo que agrada a Deus. Mas gratidão é agradecer por aquilo que Deus fez e que agrada a Ele, mas que nem sempre agrada a nós. Consegue entender? Às vezes nós somos gratos ou adoramos a Deus por aquilo que agrada a Ele. Mas também devemos adorá-lo por aquilo que Ele faz, né, que é agradável a Ele, mas que nem sempre a nós. Quando eu olho para Samuel e falo assim, puxa, pai, o livro de Samuel poderia acabar no capítulo 7. Mas o capítulo 8 chega rápido, igreja. E quando chega o capítulo 8, chega a ingratidão. O que o capítulo 8 revela para nós? Samuel ficou velho. Os filhos de Samuel começaram a fazer e cometer os mesmos erros dos filhos de Eli. O povo de Israel agora olha todas as outras nações e diz assim, todo mundo tem um rei, por que nós não temos um rei? Por que é um juiz que nos governa? Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E a minoria começou a dar trabalho, porque minoria dá trabalho, igreja. Aí a minoria começou a dar trabalho, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Samuel, inconformado com isso, foi até Deus e disse assim, Deus, esse povo quer um rei. Deus olhou para Samuel e disse assim, dá um rei para eles, Samuel. Eles querem um rei? Eles são ingratos? Eles não confiam na minha liderança? Eles já se esqueceram de tudo que eu fiz? Dá um rei para eles, Samuel. E aí, Samuel inconformado, ora a Deus e Deus fala assim, dá um rei para eles, mas antes, diga tudo que esse rei fará. Irmãos, olha o que esse rei fará. Versículo 10. Tomará. Versículo 13. Tomará. Versículo 14. Tomará. Versículo 15. Tomará. Versículo 16. Tomará. Versículo 17. Tomará. Deus olha para o povo e diz assim, Samuel, diga para o povo o que esse rei vai fazer. Esse rei só vai tomar deles. Vai tomar a terra, vai tomar o lucro, vai tomar as filhas, vai tomar o prestígio. Esse rei só vai tirar, só vai tirar, só vai tirar. E Deus fala assim, Samuel, fala para este povo o que o rei vai fazer. Samuel falou. A história diz que o povo de Israel, mesmo ouvindo isso, mas nós queremos um rei. Samuel foi de novo na presença de Deus orar. Senhor Deus, eu não acredito. Mesmo sabendo que vai ser um prejuízo para a vida deles, eles querem um rei. Deus disse a Samuel, vamos dar a eles um rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Militarmente, um homem impecável. Foi um grande reino do ponto de vista militar. Mas do ponto de vista espiritual, foi péssimo. Tanto foi péssimo, que Saul vai ter um espírito que o atormenta a vida inteira. E os irmãos conhecem a história. Davi vai ter que pegar o quê? A sua harpa e fazer musicoterapia com ele. E vai tocar a harpa para acalmar Saul do desespero da vida dele. Saul vai morrer desprestigiado, humilhado, sozinho. E Israel vai pagar o preço de ter pedido um rei. Enquanto a gratidão prepara o nosso coração para a bênção do futuro, a ingratidão
pavimenta o caminho para o declínio, para a derrota, para o fracasso. Samuel não queria que aquele povo sofresse. Por isso Samuel vai diante de Deus e diz assim: Deus, eles querem um rei, eu não me conformo com isso. Não me conformo com a ingratidão deles. Deus diz: deixa eles viverem a ingratidão deles. E aí foi a derrocada do povo de Israel. Eu quero convidar você, na manhã desse domingo, a olhar para o paraíso que lhe cerca e ser grato a Deus pelo paraíso que você tem. Eu quero convidar você a olhar para o seu passado e agradecer a Deus, até mesmo pelos maus momentos em que você teve. Porque lá foram as grandes lições da sua vida. E eu quero pedir que você, agradecendo hoje, fique seguro. A pedra de socorro, que até hoje te acolheu, te acudiu, ela continuará te acolhendo e te acudindo. Amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. O meu desejo para você na manhã de hoje é que você desenvolva uma atitude de gratidão durante todos os dias da sua vida e refrigere a sua alma que está tão carregada nesse tempo. Não se apegue tanto aos fracassos. Veja o quanto de bom você tem recebido da parte de Deus.